Saudação fraterna aos irmãos. Como foi anunciado pelo pastor Luiz Eduardo, hoje ele está em Castro, pregando lá na igreja local. E o pastor José está conosco, mas devido a uma forte gripe que o acometeu e ele está com uma tosse renitente, né? Então ele não vai poder pregar hoje, porque forçando a voz, ele terá um pouco de dificuldade. Então, o pastor Luiz Eduardo pediu que eu viesse aqui hoje para falar da palavra de Deus. E eu quero pedir a cooperação dos irmãos, que vamos consultar vários textos. Então, vamos folhear várias páginas da Bíblia e os irmãos, então, colaborem, tenham agilidade e acompanhem. Talvez tenhamos dificuldade um pouco com as versões. Uma Bíblia pode ser diferente da versão do outro, mas são palavras sinônimas e certamente compreenderemos bem. Então, inicialmente, vamos lá para Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículos 38 e 39. Jesus vai voltar. Nós vivemos e esperamos com ansiedade a volta de Jesus. As últimas palavras do livro do Apocalipse dizem assim: ora vem, Senhor Jesus. E nós esperamos a volta de Jesus. E nesse capítulo 24 de Mateus, Jesus deu alguns sinais, ele preveniu de alguns acontecimentos que antecederiam a sua volta. Muitos sinais. E um deles está aqui no versículo 38 e 39. Diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está prevenindo que antes da sua vinda, a conduta da humanidade seria assim: casavam-se, davam em casamento, festas, orgias, bebedices. Lucas também escreveu a respeito, com essas mesmas palavras. Vejam lá Lucas 17, versículos 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Era uma conduta leviana, todo mundo pensando em si mesmo, achando que tudo era normal, o que faziam. Assim era nos dias de Noé. E assim será, ou está sendo, nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Pedro também falou a respeito. Vamos lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Eu falei que os irmãos iam ter que dedilhar bastante as páginas da Bíblia, hein? 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. Estou perdendo para os irmãos aqui, não achei ainda. Capítulo 2, versículos 5 e 6. Ele está falando a respeito daquele povo, naquela época, antes do dilúvio. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Pedro está dizendo que durante aquele período, Noé pregou
pregou, mas não deram atenção. Não atenderam a pregação, foram desobedientes. Chama aqui Noé de pregador da justiça. Durante todo aquele período em que ele preparou o povo para, dizendo que viria um dilúvio, escarneceram dele, não deram crédito, até que veio, por fim, o dilúvio. Mas como eram os dias de Noé, na época em que Noé viveu? Vamos ver Gênesis, capítulo 6. Vamos lá, voltar então para as primeiras páginas da Bíblia. Gênesis, capítulo 6. A partir do versículo 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Era essa a situação. A terra estava corrompida totalmente, cheia de violência. O versículo 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então, maldade havia se multiplicado, havia desígnio constante, pensamentos ruins, era continuamente mal todo o desígnio no seu coração. Lamentavelmente, então, essa geração pesou no coração de Deus, entristeceu o coração de Deus. Versículo 6, 11, capítulo 6, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus. Deus estava vendo aquela situação, aquela violência, aquela terra corrompida, cheia de maldade. Deus estava vendo. Versículo 12 do capítulo 6. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Essa era a situação, então, da humanidade na época em que Noé viveu, a geração de Noé. Interessante que diz aqui que Deus estava vendo, Deus estava sabendo. E é isso que a palavra de Deus nos garante. Vamos lá para o Salmo 33, 13. Salmos 33, 13. Vamos manusear bastante a Bíblia hoje. Salmo 33, 13. Realmente fala isso. 31, 33, 13 diz assim: O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Então aquela conduta da humanidade não estava despercebida aos olhos de Deus. Ele olha dos céus e vê. Ele sabe o que está acontecendo. Outro salmo que nos diz da onisciência de Deus sobre a conduta humana e individual de cada pessoa, está no Salmo 139. Vamos lá para o Salmo 139, versículos 7 a 12.
quando o salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus, então, não há nada encoberto. Então, tudo que aquele povo, aquela humanidade fazia, Deus estava vendo, Deus estava sabendo. Vamos voltar um pouquinho, livro de Jó, capítulo 34. Jó, capítulo 34, versículo 21. Jó 34, 21. Se eu estiver apressando um pouco, os irmãos digam que eu vou mais devagar. 34 de Jó, versículo 21, diz assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Os olhos do Senhor estão sobre todos os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Deus está vendo tudo o que acontece. E mais um texto ainda, Provérbios 15, 3. Agora lá para Provérbios, um pouquinho à frente, 15, 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Portanto, a conduta daquela gente, naquela época, não estava alheia aos olhos de Deus. Ele estava vendo tudo e estava sabendo. Então, o que estava vendo? Vamos voltar lá para o capítulo 6 de Gênesis. Vamos voltar? Só para recordar. 6. Já deixinha marcado aí para quando tiver que voltar já ser mais rápido. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então era uma crise moral que o povo estava vivendo. Era continuamente mal o desígnio, seus pensamentos eram perversos, maus, era uma crise moral que o povo estava cometendo. E continuando, as intenções do povo eram tendenciosas, o desígnio, os pensamentos dele eram tendenciosos, eram todos maus, era uma corrupção de intenções. Eles pretendiam por todos os meios fazer coisas erradas. Vamos 2 textos que corroboram o que a palavra diz aqui. Vamos lá para Romanos 3, 9 e 18. Romanos, o apóstolo Paulo fala também sobre essa corrupção do gênero humano. Romanos 3, 9 a 18. Todos encontraram? Então vamos ler. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue.
Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante de seus olhos. Era esse o quadro. Era assim que eles procediam. Lucas, vamos voltar um pouquinho, Lucas 6,45, o que o Senhor Jesus diz a respeito? Lucas 6,45. Jesus fala assim, ó, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquele que é mau, pratica o mal, tem a tendência para fazer o mal. Outra coisa que estava acontecendo era a supervalorização do ego. Voltemos lá para Gênesis capítulo 6. Já deixe marcado aí, porque nós vamos voltar frequentemente. Agora o versículo 4, que nós não lemos, mas vamos ler agora. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Eles procuraram fama, glória, queriam sempre avantajar-se. E o Salmo 10:3, vamos ler o Salmo 10:3, corrobora isso. Salmo capítulo 10, versículo 3. Diz assim, Salmo 10, versículo 3. São muitos os textos, apenas esse. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, ele se vangloria, ele quer ultrapassar os limites e quer cada vez mais grandeza. E assim é que aquele povo procedia. Voltemos lá para Gênesis capítulo 6. Vejam o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Violência. Não havia respeito à vida. Por qualquer motivo, matavam, não tinham consideração nenhuma pela vida humana. Segundo Timóteo 3:1-3, Paulo fala dessa situação também. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1-3. Todos encontraram? 2 Timóteo 3:1-3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E continua, se nós formos lendo outras práticas, né? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nos últimos tempos, Jesus disse que antes da sua vinda, o procedimento da humanidade seria tal qual foram nos dias de Noé. Assim era, então, a situação. Que triste, que lamentável, que quadro negro da humanidade. Mas, vamos agora para o capítulo 6 de Gênesis, versículo 9. Voltaram lá? 6:9. Quem que aparece aí? Noé era homem justo e íntegro
íntegro entre os seus contemporâneos. Havia Noé. Tinha homens maus, tinha uma sociedade violenta, mas tinha um Noé. Versículo 8 diz assim, porém, apesar disso tudo, Noé achou graça diante do Senhor. Deus escolheu Noé para salvar aquela geração perversa. E por 120 anos, Noé pregou para aquele povo que viria um dilúvio caso eles não se arrependessem. E eles não deram a mínima intenção. Ainda ridicularizavam Noé. Esse homem está louco, construir uma arca na terra seca, que absurdo. E ele estava pregando que um dia viria um dilúvio. Mas eles não deram atenção. Mas Noé foi achado por Deus. Um caráter aprovado por Deus. O que havia em Noé? Versículo 9. Noé era homem justo, justiça. É o procedimento mínimo que Deus exige do homem, ser justo. Fazer justiça, ter equidade. O autor da carta aos Hebreus refere-se também a Noé. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7. O autor da carta aos Hebreus justamente destaca esse ponto, essa qualidade, esse caráter de Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz assim a palavra. Ainda não achei, 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Assim foi Noé. Ele foi inspirado, instruído, divinamente instruído por Deus acerca do que Deus iria fazer com aquela humanidade pecadora, e foi obediente e preparou a arca para a salvação. E pregou, mas não o atenderam. Voltando lá para o capítulo 6 de Gênesis, Noé era homem justo, e o que mais? Íntegro. Integridade. Ser inteiro, completo, inatacável. Não havia quem pudesse apontar qualquer defeito em Noé. Ele era um homem íntegro, justo e íntegro. E o que mais encontramos em Noé? Entre seus contemporâneos ele era íntegro. Onde ele, naquela sociedade perversa e violenta onde ele vivia, ele não se contaminou. Ele permaneceu íntegro. E o que mais que temos em Noé? Íntegro. Noé andava com Deus. Diz aqui, Noé andava com Deus. Então ele tinha comunhão com Deus, era um homem piedoso. Esse realmente era um homem que cria em Deus, andava com Deus, e por isso, então, Deus o escolheu para ser o portador da possibilidade de salvação através de entrar naquela arca. E mais uma qualidade de Noé, se nós formos para o capítulo 7, um pouquinho à frente aí, no versículo 5, 7 e 5. 7, 5. Diz assim, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Outra qualidade do caráter de Noé, obediente. Tudo ele fez como o Senhor lhe ordenara. Embora parecesse absurdo construir uma arca no seco,
um navio longe do mar, era um absurdo. Mas ele fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Então, ele foi submisso, creu que o Senhor tinha um plano e que o Senhor iria cumprir o que tinha dito, que mandaria um dilúvio para exterminar com aquela geração. Então, nós concluímos aqui que Deus viu a maldade, a má conduta, mas também viu Noé, a boa conduta, a integridade, a justiça, a piedade de Noé. Então, nós concluímos que a justiça e a misericórdia de Deus são paralelas. Ele exerce a sua justiça, castiga e pune o pecado, mas salva o piedoso, aquele que lhe obedece e crê nele. E Deus sempre exercerá a sua justiça. Deus sempre exercerá a sua justiça. Vamos lá para o Salmo 145, versículo 17. Salmos 145, versículo 17. Nada fica impune daqueles que desobedecem e pecam contra Deus. 145, 17. Os irmãos já encontraram? Diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Quando Deus exerceu a justiça e o castigo sobre aquela geração perversa, ele foi justo. Ele exerceu a sua justiça e puniu o pecado. Deus castiga o pecado, mas salva os justos. Sim, ele castiga o pecado, mas salva aqueles que lhe são fiéis e justos, tal qual foi Noé e a sua família. Vamos lá para o livro de Ezequiel. Ezequiel, um pouquinho para frente aí, depois de Isaías, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Vejamos os versículos 13 e 14. Diz assim: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e a tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homem e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Salva os justos. Cita aqui 3 justos, Noé, Daniel e Jó. Mas os demais, homens e animais, sofrerão as consequências, porque Deus pune o pecado, mas salva os justos. Deus exige santidade. Vamos lá para Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Todos acharam? Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem que haja essa disposição de santificar-se, de consagrar-se ao Senhor, de obedecer ao Senhor, não pode ter comunhão com o Senhor, nunca verá o Senhor. Sem a qual, sem a santificação, não há como andar com o Senhor como Noé andava com o Senhor.
Outra coisa que nós vamos ver, que embora o homem cometa pecado, cometa erros, há uma chance de recomeçar. Voltemos lá para Gênesis. Nossa base hoje é Gênesis. Agora no capítulo 9. Como depois de todos aqueles acontecimentos, depois do dilúvio que veio, os irmãos já conhecem, né? Deus então fala com Noé. Disse também Deus a Noé, capítulo 9, versículos 8 e 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então, continuando até o versículo 17, Deus estabelece novas regras para que o homem seguisse agora Noé e sua família e a descendência que viria. E com todos os seus viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruído toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco, que será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Era um recomeço, vida nova agora. Aquela geração passada não voltaria mais. Agora, nova aliança estava estabelecida e poderia ser vivido diante e na presença de Deus. Então, nesse novo mundo em que nós vivemos agora, uma nova aliança com Deus, Deus quer que sejamos luzeiros, que nós sejamos os Noé da época presente. Vamos lá para Mateus 5,14. Olha que os irmãos sabem até de cor, poderiam até recitar esse versículo. Mateus 5,14. Quem que sabe? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Deus quer que nós, então nessa geração, que antecede a vinda de Cristo, que está cometendo talvez as mesmas atrocidades daquele povo naquela época, nós temos que ser os Noés da presente era, luzeiros do mundo, fazer como Noé fez, ser justo, ser íntegro, ser piedoso, ser obediente a Deus. Outro texto, Filipenses 2,15. Vamos para a carta de Paulo aos Filipenses 2,15. Filipenses 2, versículo 15. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É essa a advertência. Mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta, que antecederá a volta de Cristo, nós temos que ser luzeiros, temos que ser iguais como foi Noé, naquela época passada. Finalmente, assim como Noé construiu a arca, para que aqueles que entrassem na arca fossem salvos, Deus construiu para nós
agora, na presente geração, a arca da salvação, que é Cristo Jesus. Só Ele pode nos salvar. Vejam lá Atos 4:12, um texto também bastante conhecido. Atos 4:12. Foram lá? Encontraram? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, mesmo que dias sejam difíceis, que a conduta humana volte a proceder tal qual procedeu lá na antiguidade, temos uma salvação. Como escapar do juízo divino? Jesus Cristo é a nossa salvação. Ele é a arca construída por Deus para nós nos abrigarmos e nos salvarmos. Vamos ainda para mais um texto que Jesus declarou conhecido. Esse eu quero que os irmãos recitem, de memória. João 14:6. Quem lembra? Tomé perguntou: Senhor, para onde nós não sabemos para onde ir? O que Jesus disse? Exatamente. Então Jesus é o único caminho, a única arca da salvação, aquela que Noé representou naquela época. Jesus é a salvação no presente. No meio dessa geração corrompida que está cada vez mais nos noticiários, nos jornais, na televisão aí, que nos apavoram, no meio dessa geração temos Jesus como a nossa salvação. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. E capítulo 10 de João, versículo 9, quem sabe? 10 de João, versículo 9. Eu sou a porta, né? Quem entrar por mim entrará e encontrará salvação. E achará pastagem. Então, meus irmãos, essa meditação que eu queria fazer com os irmãos são sinais. São sinais de que Jesus vai voltar. Um deles, Jesus preveniu que a humanidade estaria procedendo tal qual aquela geração de Noé procedeu. Orgias, bebedices, casavam-se, davam-se casamento, festas, cada um procurando sua vantagem. Assim era aquela geração. E um sinal de que Jesus vai voltar logo é que a humanidade voltaria a ser violenta, ser corrupta, tal qual nós temos conhecimento aí pelos noticiários de jornais, revistas, televisão. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. São sinais. Ainda não é o fim. Quando será o fim? Quando Jesus virá? Vamos lá agora voltar para Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, que nós começamos lendo, né? Mateus 24. Versículo 14. Jesus irá. Nós o esperamos. Só quando? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Será pregado o evangelho. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, aí sim Jesus voltará. Por enquanto, são sinais de que a sua vinda está próxima. Mas quando o evangelho atingir todos os recantos desse planeta, então será o fim. Então Jesus virá. E nós citamos que Pedro também referiu-se ao dilúvio. Vamos ver o que Pedro diz. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 9. 2 Pedro 3, versículo 9. Muitos acham que Jesus não volta mais, já faz 2000 anos.
Isso já prescreveu, não volta mais, desistiu. O que Pedro diz no capítulo 3, versículo 9? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, Deus está sendo longânimo. Assim como aquele povo, Ele concedeu 120 anos para que Noé pregasse e preparasse a arca. Deus está sendo longânimo, está aguardando, dando oportunidade ainda, para que se arrependam e aceitem a arca da salvação que é Jesus. E então, aí sim virá o fim, quando o Evangelho for pregado e Deus irá, o Senhor Jesus voltará para buscar o seu povo. Irmãos, era essa meditação que eu queria fazer, embora um pouco atropelada, assim, não deu para nos aprofundarmos muito, mas nessa geração que nós vivemos, sejamos como Noé foi, justo, íntegro, piedoso, obediente a Deus, que nós sejamos luzeiros, que nós sejamos aqueles que podem anunciar que Jesus voltará. Ele virá, com certeza, mas virá no tempo certo, no tempo oportuno, quando Deus assim o determinar. Aguardemos, então, com expectativa, a volta do Senhor Jesus. Amém? Amém.